Já estamos com quórum, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Eu não pensei que se ausentassem tanto. Vou passar a palavra de imediato e ia pedir à Sra. Secretária de Estado que tomasse o seu lugar, muito bem. Vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PS. Não, a intervenção inicial. Ah, sim, claro. Antes disso, antes das questões, estamos já com muita vontade. A intervenção inicial por parte da Sra. Secretária de Estado tem 10 minutos. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, em primeiro lugar, queria dizer nesta minha primeira intervenção nesta comissão que é um gosto especial para mim estar aqui, considerando até que há uns anos estive aqui durante um mandato, especificamente até na Comissão de Assuntos Europeus, por isso tenho um gosto muito especial hoje em estar aqui. A tarefa que tenho agora para cumprir hoje, depois desta intervenção já muito extensa do Sr. Ministro, na sessão anterior, de facto, já foi muito facilitada e penso que se calhar poderemos até, enfim, fazer que os tempos sejam um bocadinho mais curtos até do que está na grelha, mas enfim, deixo naturalmente toda a liberdade aos senhores deputados. E gostava de começar então, já que é esta a minha tarefa hoje, e porque de facto se tratou de um Conselho Europeu formal, e como disse e bem o Sr. Ministro, quando se trata de conselhos informais, naturalmente não há conclusões, não há agenda, não há nada. Neste caso houve, e eu, se acharem bem, embora já tenhamos falado, enfim, em vários pontos desta audição, sobre alguns aspectos do Conselho Europeu, ia recapitular, enfim, muito sumariamente os principais aspectos desse Conselho Europeu para depois nos podermos debruçar sobre eles. E começaria por referir que um dos primeiros pontos referidos foi a questão do apoio à Ucrânia, e aqui gostaria de salientar que houve uma condenação que tem sido já frequente nos Conselhos Europeus, mas voltou a fazê-lo. O Conselho Europeu condenou a recente escalada das hostilidades por parte da Rússia e, em particular, a intensificação dos ataques contra civis. E gostaria também de salientar aqui que o Conselho Europeu apelou a que seja intensificada a prestação de apoio militar à Ucrânia. Isto será, de facto, fundamental. Falou-se também e ficou estabelecido que as receitas extraordinárias que foram geradas pelos ativos imobilizados na Rússia deverão, a expectativa é que o primeiro desembolso tenha lugar já no verão. O Conselho também saudou os resultados da Cimeira sobre a Paz, sobre a qual o Sr. Ministro já referiu, mas gostava aqui de salientar um ponto que o Sr. Ministro não referiu no que diz respeito à Ucrânia, é que a União Europeia, e naturalmente Portugal também, está muito preocupado com o destino das crianças e todos os civis que foram ilegalmente deportados e transferidos para a Rússia e Bielorrússia, e, portanto, o Conselho Europeu fez um apelo urgente para que estes dois países garantam imediatamente o seu regresso. Por fim, sobre a Ucrânia, o Conselho Europeu falou e congratulou-se sobre a adoção do 14º pacote de sanções contra a Rússia. O outro tópico que foi referido foi a questão do Médio Oriente. Aqui já tivemos a oportunidade de falar em vários, o Sr. Ministro já teve a oportunidade de falar sobre a posição portuguesa em vários momentos. Israel foi referido que Israel tem o seu direito a se defender, mas o Conselho Europeu salientou também a importância de respeitar e aplicar as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, manifestou preocupação com as consequências para a população civil das operações em Rafah e referiu também, condenou tentativas de classificar uma agência da ONU como organização terrorista. Enfim, tem aqui vários aspectos que podemos abordar mais para a frente, vários dos quais também já foram referidos pelo Sr. Ministro. O terceiro ponto da agenda foi segurança e defesa. Aqui o Conselho Europeu, enfim, salientaram que é necessário continuar os trabalhos, em especial no que diz respeito às lacunas em termos de capacidade críticas.
que é preciso continuar a desenvolver a Estratégia Industrial de Defesa Europeia e é preciso desenvolver a proposta relativa ao Programa de Indústria de Defesa Europeia, esperando que seja adotada até meados de 2025. E aqui a ideia de reforçar a base tecnológica e industrial de defesa nos próximos anos é fundamental. No que diz respeito à competitividade, que foi um dos últimos pontos, o Conselho Europeu falou sobre a União de Mercados de Capitais, o Conselho sobre a importância da União de Mercados de Capitais, um tema que foi também abordado na agenda estratégica, e aqui a importância da União de Mercados de Capitais na perspectiva do Conselho Europeu era para conseguir, no fundo, reforçar os capitais privados e reforçar o investimento privado que é necessário para fazer face a todas as necessidades que têm sido identificadas nos últimos anos e nos últimos meses sobre a intervenção da União Europeia e dos Estados-membros, enfim, em vários aspectos. E por isso eu se calhar deixava por aqui, só um tema adicional que não foi referido aqui pelo Sr. Ministro, que é a situação da Geórgia, e acho que é importante referir que o Conselho Europeu manifestou preocupação com os desenvolvimentos na Geórgia. Naturalmente que Portugal também apoia as pretensões dos cidadãos da Geórgia de pertencerem à União Europeia, mas tem uma grande preocupação com o regresso, enfim, com o retrocesso que houve em certos aspectos e, em particular, na lei que foi adotada sobre a transparência de influência estrangeira, que naturalmente é uma questão que vemos com preocupação. Como sabem, eu não vou referir à situação dos lugares, enfim, das nomeações para o próximo ciclo institucional, acho que já foi aqui abordada de forma muito completa. No que diz respeito à agenda estratégica que também foi tratada neste Conselho, acho que também já tivemos um debate, mas enfim, estou aberta para falar sobre os temas que desejarem também aqui neste aspecto. Eu diria, se calhar, aqui o aspecto que eu ressalvaria, entre vários, é a importância, foi referido e ficou aqui referido, a importância do alargamento enquanto investimento estratégico na paz, na segurança, na estabilidade e na prosperidade. Portugal é muito favorável a isso. Somos também, e isto foi referido, para assegurar o êxito da transição ecológica e digital é preciso que sejam ambas as transições justas e equitativas, que foi algo que Portugal quis que ficasse aqui patente e ficou. E por fim, o tema sobre a coesão, que ficou também aqui referido, e já falámos um bocadinho sobre isso, mas ficou referido na agenda estratégica, que é preciso promover o desenvolvimento harmonioso da União Europeia, reforçando a coesão económica, social e territorial, e isto parece-nos, na nossa perspectiva, muito importante manter na agenda estratégica, tendo em conta os desafios. E fico assim à vossa disposição para as perguntas que possam ter. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Vamos então, agora sim, começar com as intervenções dos senhores deputados da Comissão. Começamos pelo Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a senhora deputada Ana Sofia Antunes e a senhora deputada Ana Mendes Godinho para a vossa intervenção. Tem a palavra a senhora deputada Ana Sofia Antunes. Sr. Presidente, muito obrigada, muito boa tarde. A senhora Secretária de Estado, agradeço a sua presença aqui. Dizer que, da minha parte, procurarei ser sintética, uma vez que estamos aqui já na continuação de uma audição regimental, começaria por dizer o seguinte: estamos aqui na sequência da reunião do Conselho, procurando fazer esta avaliação, que teve lugar na passada semana. Entretanto, com o início de um novo semestre, a Hungria assume os destinos da União Europeia e, nesta medida, temos desafios acrescidos, certamente todos nós, ao nível de uma Europa a 27. De imediato, no dia posterior à assunção da presidência do Conselho da União Europeia, Viktor Orbán, a Hungria desloca-se à Ucrânia, assumindo uma posição perante o presidente Zelensky que não estava de todo sufragada ou concertada com os restantes líderes
maiores da União. Isto para dizer o quê? Efetivamente, se a presidência do Conselho da União Europeia não confere ao país que a assume grandes poderes adicionais formais, ainda assim lhe confere poder de definir a agenda do bloco. E, portanto, aí teremos aqui, de facto, sérios desafios nos 6 meses que se seguem. E por isso, também nesta matéria e focando especificamente as questões relacionadas com o conflito na Ucrânia, gostaria de me perguntar, com mais grau de concretização, de que forma, e efetivamente se foram dados passos neste Conselho, no sentido de definir de que forma poderemos avançar no sentido do desbloqueio dos ativos russos e da sua transformação em medidas concretas de apoio à Ucrânia nesta fase do conflito. Depois, dizer que no que diz respeito a esta assunção da presidência do Conselho da União Europeia pela Hungria, muitas preocupações se nos colocam. O tema das migrações continua, obviamente, a ser um dos que está mais em cima da mesa e certamente ele não esteve arredado desta reunião do Conselho e, nessa medida, preocupam-nos de forma muito particular notícias que têm vindo a público de que, efetivamente, no que diz respeito à utilização de fundos europeus, a Hungria prevê o investimento de uma fatia considerável desses mesmos fundos no reforço de fronteiras. Isto dito assim de forma abrangente, sem grande determinação, mas nós gostaríamos de tentar perceber e saber se o Governo tem a informação sobre este ponto, em que é que se consubstancia este reforço de fronteiras e se efetivamente o que está em causa do ponto de vista da Hungria passa pelo reforço de muros que já têm vindo a ser construídos e que já foram construídos e agora recorrendo a fundos comunitários e qual é efetivamente o posicionamento do Governo nesta matéria. Por fim, e no que diz respeito ainda à questão das migrações, uma terceira questão que me queria deixar e que tem suscitado também aqui alguma preocupação do nosso lado e que se prende com a questão que recentemente tem estado em cima da mesa da alteração da legislação nacional no que diz respeito a vistos e a reconhecimento da possibilidade de manifestação de interesse e de regularização de migrantes ao fim de um ano de trabalho e de descontos no nosso país. Há, de facto, aqui um tema que nos preocupa, até porque está relacionado, de acordo com as declarações do Sr. Ministro, com o regime de livre circulação no espaço Schengen. Efetivamente, teve lugar esta alteração legislativa que pôs termo, e a nosso ver, mal, a este regime de regularização da manifestação de interesses ao fim de um ano. Foi transmitido que este regime não seria aplicado aos migrantes oriundos dos PALOP, mas mais do que isso, que estes migrantes passariam a ter acesso a um regime de visto que lhes permitiria livremente circular em Schengen. Ora, como a nós não nos parece de todo que isto seja possível, e nunca teria sequer o acordo dos integrantes do espaço Schengen, gostaríamos de perceber exatamente de que é que estamos a falar e, efetivamente, a noção que temos é que, no terreno, as preocupações são muitas da parte dos nossos parceiros, dos países de língua oficial portuguesa, e, efetivamente, o que é que nos pode dizer sobre isso, Sra. Secretária de Estado? Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, também reiterando aqui a saudação por aqui estar presente. Aliás, se calhar começaria mesmo por essa dimensão de considerarmos que é mesmo importante a presença dos membros do Governo responsáveis pela área dos fundos europeus e, portanto, a presença, consideramos que é mesmo essencial a presença do Sr. Ministro dos Assuntos dos Negócios Estrangeiros relativamente a qualquer Conselho Europeu que exista, seja formal ou informal. Aliás, não há qualquer distinção
sobre essa obrigatoriedade na Comissão, e tem sido prática da Comissão, historicamente, a presença sempre do membro do Governo nessas situações. Portanto, não me passa pela cabeça que isso não continue a acontecer. Acho que seria até estranho que o membro do Governo não quisesse estar presente para preparar também os conselhos informais, atendendo à importância que tem, cada vez mais, sabemos, a Europa e a importância de estarmos todos a participar ativamente em todas as decisões europeias. Em relação também a esta questão que a senhora deputada Ana Sofia Antunes colocou, também só dar esta nota aqui de muita preocupação sobre o que se passa relativamente aos cidadãos oriundos da CPLP, uma vez que sabemos, foi conseguido um acordo histórico no âmbito da CPLP de mobilidade das pessoas e dos trabalhadores. Há pouco discutia-se muito a quantidade, nomeadamente, de trabalhadores estrangeiros que temos em Portugal. É lembrar, por exemplo, que os transportes públicos, muitos dos transportes públicos hoje em dia, são assegurados por motoristas oriundos da CPLP, e acho que como país temos que, aliás, estar todos gratos por decidirem escolher Portugal para viver. Aqui a preocupação mesmo é se no Conselho Europeu transmitiram aos outros países a intenção de alargar o visto CPLP para se transformar também num visto Schengen. Muito obrigada. Muito obrigada. Senhora Deputada, tem a palavra a Senhora Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Senhoras Deputadas. E começava aqui pela... Peço desculpa. Desta vez é uma ronda final. Não é pergunta-resposta. E, portanto, são seguidas. Não é como a outra audição. Vamos passar a palavra, então, ao PSD, ao deputado Paulo Muniz e depois a deputada Eva Pinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a Sra. Secretária de Estado e a sua equipe. E, de facto, dada a circunstância de ter precedido esta audição regimental, nós vamos aproveitar para tentar colocar questões que não tenham sido já abordadas, até para se aproveitar melhor o esclarecimento. E, neste sentido, começava por uma questão que se prende com o problema da Ucrânia, que é um problema europeu, que é um problema de identidade da União, de coesão e de sobrevivência, o que se está a julgar no teatro de operações da Ucrânia. E nós vimos um pedido de mobilização de ajuda militar por parte de vários intervenientes, destes chefes de Estado, chefes de Governo, do próprio alto representante para as relações externas ainda, o Sr. Josep Borrell, e, portanto, há uma urgência notória em continuar o esforço de ajuda, especialmente antes de terminar este período de verão, até porque a cada mês que passa torna-se crítica a ajuda e a subsistência da posição e defesa ucraniana. E, neste sentido, perguntava-lhe com que meios Portugal vai intensificar esta ajuda à Ucrânia e, eventualmente, que novos compromissos possam vir a ser ou estarem a ser gizados para poderem vir a ser assumidos com a Ucrânia. Uma outra questão que lhe quero colocar tem ainda a ver com a perspectiva de canalizar fundos com base nos ativos da Rússia que estão imobilizados e, com base nesta receita destes ativos, poder haver uma ajuda concreta financeira à Ucrânia para o esforço de guerra. E pergunto-lhe se há, do seu ponto de vista, condições para que este desembolso e para que esta ajuda se concretize efetivamente ainda antes, digamos, do fim deste verão, ou se quiser, no decurso deste verão, porque, como eu disse, a Ucrânia neste momento está numa situação em que cada dia conta e, à medida que o tempo passa e a guerra se intensifica, face aos hiatos de ajuda que infelizmente foram ocorrendo, quer por indecisão norte-americana, quer pela própria incapacidade europeia em poder suprir 1 milhão de munições até março para a artilharia pesada, a Ucrânia a cada mês joga a sua sobrevivência e, portanto, perceber se acha que vai ser possível, no decurso do verão, poder canalizar fundos com base na rentabilização desses
ativos imobilizados. E gostaria ainda também de abordar um tema que se prende já com a entrada no outono, mas que também é da importância fundamental para que a Ucrânia se mantenha na sua posição e que tem a ver com a energia. A Rússia perpetrou um conjunto de ataques muito fortes a toda a infraestrutura energética, desde a produção aos centrais na Ucrânia, desde a rede de transporte e distribuição elétrica, que podem perigar a sobrevivência no inverno. Como nós sabemos, o inverno na Ucrânia exige, do ponto de vista energético, um grande esforço e é preciso perceber o que é que possa estar a ser gizado para ajudar a Ucrânia a sobreviver num inverno com todas as dificuldades que o sistema elétrico sofreu fruto dos ataques da Rússia. E, portanto, finalizava também com uma última pergunta que tem a ver com a agenda estratégica e com os novos recursos próprios e perceber, reforçando aquilo que disse o Sr. Ministro na anterior audição, quais são as alternativas que atualmente se colocam em matéria de recursos próprios, porque isto é o esforço de financiamento do projeto da União Europeia e o que é que está a ser gizado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria lhe fazer, em primeiro lugar, uma primeira questão relativamente à segurança e defesa. E, de facto, nas conclusões do Conselho, recorda-se a necessidade da Europa de reduzir a sua dependência estratégica, de aumentar a sua capacidade em matéria de base tecnológica e industrial, e, nesta medida, a Iniciativa Estratégica Europeia de Segurança, depois da guerra na Ucrânia, que foi reforçada, o BEI reforçou e reservou 8 mil milhões de euros de financiamento para o período entre 2022 e 2027. E, neste sentido, o que eu gostava de lhe perguntar é se já está previsto para quando a implementação do Plano de Ação para a Segurança e Defesa do Banco Europeu de Investimento, e sendo certo que este financiamento procura facilitar o financiamento das pequenas e médias empresas neste setor da segurança e defesa, pergunto-lhe se já sabemos mais ou menos para quando é que os Estados-membros podem esperar receber este financiamento. Uma segunda área em que gostava de a questionar refere-se a uma orientação estratégica que tem que ver com o êxito da dupla transição ecológica e digital, e neste âmbito dos temas que tem sido preponderante na agenda europeia dos últimos tempos são os instrumentos jurídicos de ESG, portanto Environmental, Social and Governance, e recentemente foi aprovada uma diretiva, a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que entrou em vigor há 2 meses, para a qual havia muita expectativa e que vai ter um impacto profundo nas dinâmicas comerciais das várias empresas europeias, desde logo porque as responsabiliza por toda a sua cadeia de valor e que, naturalmente, traz algum custo às empresas para fazerem essa transição. E por isso aquilo que eu gostava de lhe perguntar é se foi pensado algum mecanismo para dar apoio a esta transição e, sobretudo, às pequenas e médias empresas, se há algum mecanismo pensado para incentivar, auxiliar, porque, naturalmente, porque têm menos escala, as pequenas e médias empresas têm uma dificuldade muito maior em fazer esta transição para a sustentabilidade. E, por fim, uma última nota relativamente àquilo que já foi mencionado hoje, que é a presidência húngara, mas eu gostava de dar uma nota mais particular, porque a minha geração nasceu e viveu sempre em paz e foi-nos sempre vendida a ideia de que o projeto europeu, mais do que um projeto económico, era um projeto de valores comuns, de preservação da paz, e é verdadeiramente assustadora a ideia de que podemos estar perto de regredir naquilo que foram conquistas que foram duras, direitos adquiridos, e portanto esta constatação de que vivemos diariamente com agentes que estão dentro das instituições a tentar parti-las por dentro e cada vez com menos pudor de assumir que o fazem, é algo que assusta particularmente a minha geração. E nós ontem tivemos connosco a embaixadora da Hungria, que nos falava sobre as prioridades da presidência húngara e que nos dizia que o slogan é Make Europe Great Again. E eu penso que esta referência e mensagem subliminar não pode ser ignorada, e isto quando cumulamos com declarações do Ministro dos Assuntos Europeus húngaro, que diz que eles representam uma alternativa europeia clara e que, portanto, isso se irá traduzir no seu trabalho. E, portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar é se, em especial tendo em conta que na agenda estratégica se reafirmou um compromisso da União com a defesa dos valores europeus, da dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, se foi discutido formas concretas para garantir que jovens mulheres como eu, que cresceram em liberdade e que não continuam a sentir uma sombra que durante tanto tempo se afastou e que agora parece que alguns partidos bafientos, sabemos aliás que o líder húngaro criou agora uma família de extrema-direita nova no Parlamento Europeu, e portanto este é também um tema que eu gostava de lhe perguntar se
há ou não, que gera preocupação, e perguntar-lhe se tem pensado como é que garantimos que esta juventude, que para quem sempre lhes foi dito que o mundo tinha aprendido a sua lição com as guerras mundiais, não herda uma união e um mundo em bomba relógio, porque os cartuchos da paz parecem estar a escutar-se e depois nós vamos resolver os telhados. Obrigada. Muito obrigada. Tem agora a palavra, parte do Grupo Parlamentar do Chega, Madalena Cordeiro e o deputado Pedro Correia. Senhora Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. É com grande espanto e até mesmo com profunda desilusão que constatamos que no último Conselho Europeu o tema da imigração foi secundário face a tantos outros de menor relevância no contexto atual. No momento em que vivemos, a imigração constitui um dos, se não mesmo o maior desafio e problema que toda a Europa enfrenta. E por muito que se tente disfarçar e se tentem refugiar no politicamente correto, existe uma realidade clara que contrasta com o que Bruxelas afirma. Há sem qualquer dúvida uma invasão migratória que não só está a exercer enorme pressão nos serviços, como está efetivamente a substituir gradualmente os povos europeus. Uma afirmação que nos suscitou alguma perplexidade pela sua tamanha hipocrisia ou por demonstrar de facto pouco conhecimento daquela que é a realidade da Europa, uma frase referente às políticas de migração e asilo, foi, e cito, ao longo dos últimos anos o Conselho e o Conselho Europeu desenvolveram uma resposta firme à pressão migratória. Ora, ninguém consegue perceber esta afirmação quando olha para a Europa e vê as cidades europeias completamente descaracterizadas. E, portanto, o que eu gostava de ver era, paralelamente aos argumentos das necessidades do mercado de trabalho ou de como a única forma de reagir à queda da natalidade é a migração em massa para a Europa a partir de África e do Médio Oriente, que por si só são duas falácias muito grandes, era importante que se falasse na mudança cultural que a migração em massa provoca, as consequências dramáticas para a segurança pública, os ataques terroristas contra europeus e cristãos em particular, o problema crescente da islamização ou até mesmo de como as estatísticas mostram uma correlação entre o aumento da imigração e o aumento da criminalidade violenta em toda a Europa. Olhando ao Pacto Migratório, fica clara a verdadeira intenção federal de intromissão e controle totalitário que esta União Europeia está a seguir. A ideia de imposição de aceitação de migrantes é por si só impensável, mas o mais chocante é mesmo o sistema de coimas com o qual países como a Hungria e a Polónia já foram confrontados apenas por defenderem a sua soberania e os cidadãos. A Hungria, no mês passado, foi condenada a pagar 200 milhões de euros, em que se acresce 1 milhão de euros por dia em que não são implementadas mudanças nas suas políticas migratórias, e estamos a falar de um país que em 2016 realizou um referendo sobre imigração e os húngaros, os próprios húngaros, o povo húngaro, rejeitou esmagadoramente a migração ilegal e a ideia de um sistema de cotas em toda a União Europeia. Portanto, o que assistimos hoje é precisamente a um país ser sancionado por seguir a vontade do seu povo. Da nossa parte, subscrevemos o que disse Zoltán Kovács, porta-voz internacional do governo húngaro, quando diz que, de facto, é uma pena que, 9 anos depois do pico da crise migratória, o Parlamento tenha apresentado uma solução que, no fundo, constitui uma grave violação da soberania dos Estados nacionais. Por fim, as afirmações pós-Conselho Europeu do Presidente Charles Michel deixam claro que a Europa está refém de políticos sem capacidade de mudar o paradigma migratório atual, e em afirmações vazias e despidas de intenção, parece que a solução para a crise migratória é continuar o que tem vindo a ser feito, acolhendo e legalizando qualquer um, pagando a Estados terceiros numa perspectiva de bom senso da sua parte no combate à imigração ilegal e obrigando Estados-membros a acolher imigrantes ou sancioná-los por não o fazer. Este pacto migratório é, de facto, um ataque cerrado à soberania das nações, mas, acima de tudo, um caminho para a perda de identidade europeia, para a destruição das nossas bases judaico-cristãs, para a transformação da Europa num novo terceiro mundo e para a substituição demográfica dos povos europeus. Pergunto por isso se o governo da AD é conivente com isto e se está tão submisso a Bruxelas que, à semelhança do Partido Socialista, aceita vender o futuro do país à invasão migratória do terceiro mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. No que concerne ao ponto 2 da reunião de 27 de junho de 2024, o Conselho debateu os acontecimentos mais recentes no Médio Oriente. Nesse âmbito, o Conselho reiterou a sua mais veemente condenação aos ataques terroristas brutais levados a cabo pelo Hamas e outros grupos terroristas contra Israel em 7 de outubro de 2023. O Conselho manifestou a sua total solidariedade e apoio a Israel e ao seu povo e reafirmou o seu pleno empenhamento na segurança deste país e na estabilidade da região. Juntamente ao exercício do seu legítimo direito de se defender, o Conselho instou Israel a cumprir as suas incumbências plasmadas no direito internacional,
incluindo o direito internacional humanitário. Senhora Secretária de Estado, encontramos-nos agora, por um lado, no início de um novo ciclo que se avizinha na União, com a entrada em funções de novos representantes nas instituições europeias, quer no Parlamento Europeu, quer na Comissão Europeia, na renovação do seu mandato, quer, nomeadamente, a nova alta representante da União para os negócios estrangeiros e para a política de segurança, a senhora Kallas. E tendo em conta, por outro lado, o aproximar das eleições norte-americanas, cujo desfecho está em aberto, gostaria, tendo em conta esta conjugação de datas decisórias a apontar para novembro e provavelmente dezembro, de sondar o Governo de Portugal acerca da sua visão que hoje tem para a construção de um processo de paz sustentável e duradouro no quadro pós-guerra do Médio Oriente. Ou seja, por outras palavras, e lembrando que o posto de alto representante foi originalmente criado em 97 no âmbito do Tratado de Amsterdão. Por outras palavras, qual a abordagem que o Governo vai ter para com a nova alta representante, de modo a participar na construção de pontes e na criação das condições que se julguem necessárias para a elaboração de um plano de paz no pós-guerra? Nesta matéria, como em tantas outras decisões de fundo, ao pensar em soluções para o fim do conflito, não podemos deixar de pensar também em soluções para a paz que se lhe sucede. O contributo que gostaríamos de deixar de dar prende-se com o último grande documento diplomático para a paz no Médio Oriente, que foram os Abraham Accords, assinados em setembro de 2020. Aplicados em formato de acordos bilaterais, dos acordos de Abraão, mediados pelos Estados Unidos, fizeram parte de Israel, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e, posteriormente, aderiram também o Sudão e Marrocos, países esses que normalizaram os laços diplomáticos com Israel. Um dos diplomatas responsáveis na implementação destes acordos foi o atual senhor embaixador de Israel em Portugal, o senhor Dor Shafira, o qual, de entre as suas funções à época de 2020, foi o responsável pelo contacto com países com os quais Israel não tinha relações diplomáticas, relações essas que levaram à assinatura dos acordos de Abraão. Abordado recentemente sobre o restauro destes acordos e a sua possível reimplementação no quadro pós-guerra, referiu que o retorno aos acordos de Abraão seria um caminho que poderia levar a uma solução regional e a um novo tempo de paz e de esperança para o mundo. De referir também aqui uma à parte relativamente ao Conselho Europeu, que referiu os esforços sustentados por parte da Jordânia e do Egito para desanuviar a crise, incluindo a conferência humanitária realizada na Jordânia em 11 de junho. Senhora Secretária de Estado, com o desgaste temporal de todas as partes diretamente envolvidas no conflito, com a urgência da administração Biden em apresentar um plano de paz antes das eleições de novembro e com uma nova alta representante no cargo até ao final do ano, qual o roadmap que se vislumbra no horizonte da diplomacia europeia para uma paz sustentável e duradoura no quadro pós-guerra no Médio Oriente? Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Muito bem. Tínhamos mais duas inscrições, mas os senhores deputados Rui Tavares e Marisa Matias não estão presentes, portanto vamos passar a palavra à senhora Secretária de Estado para dar a resposta a esta primeira ronda, que somou 23 minutos, portanto é o tempo máximo que terá para dar resposta às questões que lhe foi colocado. Tem a palavra, senhora Secretária de Estado. Eu peço uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Eu fiz chegar aos serviços um link com as estatísticas referente à questão que se falou das diretivas e eu pedia que, se assim entendesse, distribuísse, porque até pode Muito auxiliar bem. no decurso da própria intervenção da senhora Secretária de Estado. Muito obrigado. Muito bem. Então eu vou pedir aos serviços que possam fazer a distribuição do que o Sr. Deputado acabou de referir. Havia também um pedido por parte do Grupo do Partido Socialista para distribuir um e-mail também aos restantes membros da Comissão e, portanto, eu peço aos serviços que façam a distribuição dos dois documentos
que são sobre o mesmo assunto e, portanto, são sobre as estatísticas relacionadas com a transposição das diretivas. Sr. Presidente, também só sobre a condução dos trabalhos, se não se importar. Tem a palavra, faz favor. Muito bem, também só para, uma vez que eu percebo que pode haver fontes diferentes e que deve ser essa a discussão que aqui estamos a ter, eu peço então para distribuir mais um elemento, e eu acho que é mesmo esta é a fonte oficial, que é a fonte que resulta exatamente de um documento oficial produzido pela Direção-Geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o documento oficial, no fundo, que avalia e confirma que em 2015, no momento em que cessou funções o governo PSD em 2015, o déficit de incumprimento das diretivas era de 0,5%. Portanto, este é o documento oficial do governo português, de uma direção-geral oficial na altura, e, portanto, eu vou partilhar e pedir também que seja... que se distribua, portanto, vou pedir que seja também distribuído. Obrigadíssimo. Os serviços vão, então, distribuir também este documento. Tinha-lhe dado a palavra, Sra. Secretária de Estado, depois houve este pedido de intervenção dos senhores deputados. Eu dou-lhe a palavra, então, para prosseguir com a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, se calhar, referia só, já que fez a Sra. Deputada esta intervenção, que os números que o Sr. Ministro referiu há pouco são os dados que são disponibilizados, relativos ao ano 2015, do scoreboard da União Europeia no que diz respeito ao déficit de transposição das diretivas relacionadas com o single market. Foi meramente aquilo que o Sr. Ministro referiu e aquilo que... penso que terá sido distribuído pelo grupo parlamentar do PSD. Para pegar então nos temas que me questionaram aqui, ia começar, vou por ordem, se me permitirem, começar com a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes. Eu acho que a senhora deputada também, no fundo, acabou por, de certa forma, responder à sua questão. De facto, no sentido em que a presidência do Conselho, ter a presidência do Conselho da União Europeia é de facto importante, mas também não muda a posição da Europa, digamos assim, ou da maioria dos Estados-membros da União Europeia. O que eu lhe posso dizer aqui, e é uma posição que Portugal acompanha, é que é uma posição de apoio durante o tempo que for necessário à Ucrânia, com os meios que for necessário para conseguir chegar ao objetivo, que é acabar com uma invasão ilegal por parte da Rússia. Portanto, esta questão não está, isto não é posto em questão. A presidência da Hungria terá, de facto, influenciará, mas não só, não é a única a fazê-lo, a agenda da União Europeia, tem de facto um papel importante na definição da agenda, mas não me parece que vá resultar em qualquer mudança de posição sobre aquilo que a União Europeia pretende fazer relativamente ao apoio que quer dar à Ucrânia. Sobre o desbloqueio de ativos russos, a expectativa é que isso seja possível. Aliás, penso que foi perguntado tanto pela Sra. Deputada como pelo Sr. Deputado do PSD, a expectativa que há é que seja possível desbloquear as receitas desses ativos que estão bloqueados, que seja possível desembolsar esses fundos ainda durante o verão. E, por isso, esperemos que seja, de facto, bastante rapidamente. Questionou a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, bom, pôs duas questões. Em primeiro lugar, eu penso que pode haver aqui uma questão de uma certa... enfim, os Conselhos Europeus têm podem ser os Conselhos Europeus formais, podem ser os Conselhos Europeus extraordinários e depois aos Conselhos Europeus informais. Eu penso, a informação que tenho, que de facto, e foi o que fez este Governo também, que os membros do Governo vinham sempre a falar sobre os Conselhos Europeus formais e os extraordinários. Os informais, a informação que eu tenho é que não viria, mas enfim, eu não me queria debater muito sobre esta questão, porque os informais são jantares, normalmente são jantares entre
líderes do Executivo e não está lá mais ninguém, portanto é difícil saber sobre o que é que falaríamos, a não ser que estivéssemos a relatar conversas privadas entre líderes que, enfim, à partida não é isso que estamos a pensar fazer. Sobre a questão da CPLP, a senhora deputada perguntou sobre a situação da CPLP, e o que eu gostaria de referir aqui é que o Governo, e eu reitero agora aqui, o compromisso com o Acordo de Mobilidade. Como sabe, aliás, o Primeiro-Ministro tem referido isto muitas vezes, nós damos a este acordo uma centralidade reforçada porque acreditamos que este canal de imigração para Portugal é importante por vários motivos, também os motivos de necessidades de mercado de trabalho, mas não só. Não está previsto qualquer alteração relativamente à obtenção de vistos ou autorizações de residência CPLP. Não temos, de facto, isso é verdade, o que mudou foi aquela medida que dizia respeito a simplesmente uma manifestação de interesse que tinha referido. Nós não prevemos que isso continue, mas o objetivo do Governo é cumprir este acordo e promover, dialogar com as instituições para permitir que seja possível aceder ao espaço Schengen com estes titulares de autorizações de residência CPLP. Portanto, nós o que queremos fazer é garantir a efetiva aplicação das regras que já foram aprovadas pelo Governo anterior no que diz respeito a estes vistos, estas autorizações de residência e, de facto, consideramos que é um canal de imigração que é muito relevante para Portugal e, portanto, não queremos, enfim, queremos preservá-lo. Queremos, obviamente, também, mas isso penso que seria também um objetivo do anterior Governo, de tentar e combater eventuais fraudes, não é? Que isso é inadmissível, mas de resto é isto sobre o acordo de CPLP. No que diz respeito à Ucrânia, questionou o senhor deputado do PSD sobre a Ucrânia. Em Portugal, como sabe, nós tivemos, e isso é a última situação, digamos, da posição portuguesa, foi o acordo que foi feito quando tivemos cá, aliás, o presidente Zelensky, por isso estamos ativamente a procurar, a cumprir esse acordo. O Conselho Europeu referiu e continua e insistirá, penso eu, em próximas reuniões, voltará e continuará a insistir sobre este tema, porque de facto toda a ajuda, como dizia bem, a situação, aliás, como tem sido referido pelo Sr. Presidente da Ucrânia, tem sido, a situação é difícil e a Europa, a União Europeia e o Governo português está empenhado em ajudar o tempo que for necessário, com os meios que for necessário, para conseguirmos ter sucesso. Referiu também a questão dos ativos do desembolso, que eu já respondi, sobre a importância sobre os recursos próprios. Eu penso que o Sr. Ministro já referiu. Aqui a questão que se põe é o seguinte: neste momento já existia e existe já, aliás, desde que foi estabelecido o Next Generation EU, que imediatamente se lançou um debate sobre os recursos próprios. Isto porque o Next Generation EU foi financiado através de uma dívida que foi adquirida pela União Europeia junto dos mercados financeiros, dívida essa que terá de ser devolvida. Portanto, a ideia é reembolsar a dívida, não é refinanciar a dívida, como muitas vezes os Estados, e a maioria dos Estados faz à sua dívida, é de facto pagá-la, é reembolsá-la. E temos um prazo para o fazer, de um pouco mais de 20 anos, e, portanto, a questão dos recursos próprios pôs-se muito de uma forma, enfim, mais intensa nessa altura, e por isso o Governo português tem sistematicamente, junto das instituições e em todos os fóruns em que pertence, tem procurado voltar a este tema este que as instituições europeias também estão conscientes que é preciso retomar. Existem vários, enfim, já referimos aqui o caso dos plásticos, o alargamento do mecanismo
de ajustamento das emissões de carbono, temos... Há várias ideias que foram lançadas naquela altura. Eu, aliás, antes disso já tinha havido um debate no anterior quadro de financiamento multilateral, e eu estava aqui precisamente nesta, não seria nesta sala, mas nessa altura deputada da Comissão de Assuntos Europeus, em que já se falava sobre este tema dos recursos próprios. Portanto, e tudo isto só para lhe transmitir a seguinte ideia. De facto, é um tema que se fala há muito tempo, e tem sido muito difícil. Mas nós temos esperança e o Governo não desiste da ideia dos recursos próprios, com uma necessidade acrescida agora de saber que daqui a uns anos teremos de começar a reembolsar os fundos do Next Generation EU. E, portanto, é muito importante para nós. Sobre os instrumentos, eu como não tenho assim também imenso tempo, enfim, vou tentar responder a todas as questões, depois se podem voltar a questionar se por acaso tiver falhado alguma. Referiram aqui, a senhora deputada falou sobre os instrumentos jurídicos do ESG, não é? Das políticas de transição sociais e ambientais. E eu diria aqui que neste momento o principal instrumento que está a ser utilizado, digamos, a nível do Governo, é o esforço que está a ser feito, é acelerar os fundos PRR e também os fundos do Portugal 2030, que tinham uma execução, eu diria, tragicamente reduzida, e por isso penso que todo o esforço que nós fizermos para reforçar a implementação do PRR e dos fundos de Portugal 2030, que têm como objetivo, aliás, específico, precisamente a questão da transição ambiental e digital, todo o esforço que nós fizermos vai ajudar as empresas, a sociedade em geral, a conseguir, no fundo, realizar um esforço que de facto tem sido crescente, não é? Existe um esforço. Os benefícios, na nossa perspectiva, são importantes e devem ser cumpridos, mas existe um esforço e acredito, e estes fundos servem no fundo para esse esforço, portanto é muito importante conseguirmos implementá-los e nós estamos a fazer, o Governo está a fazer um esforço grande para conseguir reforçar a implementação destes fundos. Sobre a questão de que põe, e eu se calhar agora, enfim, não ia juntar estes dois temas, mas enfim, queria fazer aqui um ponto. Referiu, enfim, e bem, da intervenção que fez, presumo que uma preocupação com a questão dos valores da União Europeia, que penso que a esmagadora maioria de nós partilha, e a sua preocupação para o futuro com esses valores. E eu aqui gostava de dizer que o Governo português partilha e tem sido muito proativo em todos os documentos que nos chegam às mãos e que são fruto de debate entre instituições e com os Estados-membros, faz questão de referir constantemente esses valores, que estão escritos nos tratados que Portugal assina e pertence e, portanto, que são os nossos valores. E isto, se calhar, é um momento certo para falar sobre a questão que a senhora deputada Madalena Cordeiro, penso que acertei o nome, colocou. E eu queria aqui dizer, em termos completamente claros, que discordo, diria até profundamente, de algumas afirmações, e com todo o respeito democrático que tenho pelas afirmações que fez, tenho de dizer que eu pessoalmente discordo, o Governo português discorda de algumas das afirmações que aqui fez. E vou-lhe dizer isto sinceramente, com toda a humildade democrática, porque é importante e nós ouvimos todas as pessoas e está aqui com a legitimidade democrática dos votos que a puseram aqui. As migrações existiram sempre, ao longo da história. Não acho que seja... O Governo português acredita... Aliás, como referi no caso dos vistos CPLP, que as imigrações e as migrações para Portugal, portanto estamos a falar de pessoas que vêm para Portugal, podem ser um ativo para Portugal. Não são um passivo, não são necessariamente, aliás, na esmagadora maioria dos casos, são um ativo para Portugal.
Com isto não quer dizer que não temos de combater mecanismos ilegais, redes de tráfico, não temos de combater esses elementos que de facto causam insegurança e podem até causar sensação de insegurança. Mas o que nós nunca poderemos dizer, porque não é verdade, é que os migrantes que escolhem Portugal não têm trazido um contributo positivo na sua esmagadora maioria. Não quer dizer que há casos que não é verdade. E esses casos têm que ser tratados e, felizmente, temos um sistema judicial que trata deles. Portanto, eu queria só fazer isto muito claro para dizer qual é a posição do Governo. A minha posição pessoal é também que eu não consigo acreditar que os valores cristãos são aqueles que a senhora deputada referiu aqui. Mas isto é uma questão pessoal e, portanto, não vou entrar por aqui. E, por fim, gostava de dizer outra coisa. A senhora deputada aqui foi eleita por portugueses para o Parlamento português e, portanto, o que eu não vou comentar é afirmações que faz por parte de responsáveis do governo húngaro que eu não tenho responsabilidade aqui nem de defender, nem de comentar, nem de questionar. E, portanto, eu não vou aqui falar sobre afirmações que fez do governo húngaro, que nitidamente a senhora deputada com as quais concorda, mas eu não vou aqui estar a comentar. Não me cabe a mim falar aqui sobre o governo da Hungria, apesar da senhora deputada ter feito aqui essas questões. Por fim, a questão que pôs o senhor deputado Pedro Correia, que falou sobre a história da questão do Médio Oriente. E falou sobre vários aspectos do Médio Oriente. O que eu gostava de referir é que eu acho que o principal contributo de Portugal para este debate há vários. Primeiro, Portugal posicionou-se de uma forma favorável, foi favorável à votação na ONU, que pede para reconsiderar o pedido da Palestina ser considerado um Estado membro na sua plenitude na ONU. Depois, mais recentemente, Portugal tem tido um papel, de facto, mediador que tem sido relevante e, por fim, e o Sr. Ministro referiu isto aqui na audição, Portugal tem tido um papel também importante no sentido de, juntamente com outros dois países, pedir e, no fundo, incentivar a União Europeia também a criar as condições de apoio financeiro e de capacitação institucional à autoridade palestiniana, isto numa perspectiva pós-guerra, não é? Tornar, no fundo, fazer com que a autoridade palestiniana possa, de facto, ser, no futuro, vir a ser um Estado, constituir um Estado com todas as obrigações e todo o esforço e o comprometimento financeiro e institucional que isso necessita. E, portanto, Portugal tem feito todo esse trabalho para conseguir chegar a esse esforço, porque Portugal apoia, de facto, uma solução de dois Estados e é isso o objetivo final que nós queremos quando for possível esta guerra acabar. Não sei se respondi a todas as perguntas, mas se quiserem, numa próxima ronda ainda, eu estou continuamente à disponibilidade dos senhores deputados para tudo o que quiserem. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Antes de iniciarmos a segunda ronda, eu tenho um pedido de interpelação à mesa do deputado António Pinto Pereira. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi aqui referido pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e pela Sra. Secretária de Estado a questão que aliás tem sido abordada noutras reuniões, até para justificar a ausência do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a estas reuniões da Comissão de Assuntos Europeus, relativamente ao assunto, ao formalismo e ao informalismo do modo como reúne e funciona o Conselho Europeu. O Conselho Europeu surgiu em 1951 e em 1957, sempre de forma informal. Reunia ao nível dos sommets internacionais clássicos, portanto, conferências intergovernamentais, reunidas ao mais alto nível, o que quer dizer que não tinham agenda na ordem do dia, não tinham quórum, não tinham matérias obrigatórias, não tinham votação, e eram de facto encontros informais, normalmente em torno de uma mesa, de um jantar, encontros entre amigos que reuniam ao mais alto nível na Europa. E foi assim até 86, até o Ato Único Europeu. A primeira vez em que o Conselho Europeu é institucionalizado é em 1992, no Tratado de Maastricht da União Europeia, o que significa que na sua gênese sempre funcionou assim. Aquilo que hoje dizemos... Deputado, deixe-me só interromper. A questão que está a colocar é ao Presidente da Mesa
ou está a fazer uma intervenção dirigida ao membro do Governo presente? É porque pode fazê-lo isso no âmbito da sua inscrição na segunda ronda. A interpelação à mesa, eu entendo que é sobre a condução dos trabalhos, por isso lhe dei a palavra. É no sentido, Sr. Presidente, que não podemos fazer distinções entre as reuniões informais e formais do Conselho Europeu. E isso justificará sempre... Peço desculpa que eu estou a falar... Essa interrupção do PSD não é delicada. Por favor, não vamos... Estamos aqui a interromper uns aos outros. Senhores deputados, vamos só deixar o Sr. Deputado terminar. Eu continuo a aguardar que faça a interpelação à mesa, mas que terá que ser dirigida. É sobre a minha interpretação, é sobre a minha condução dos trabalhos. Agradecia de perceber para poder ajudar. Sim, é no sentido, Sr. e refletir sobre isso. Que não há nenhuma razão para justificar a ausência do Sr. Ministro quando se trata de reuniões informais do Conselho Europeu a esta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós vamos, em relação a essa questão, nós tivemos hoje um esclarecimento do entendimento do Sr. Ministro. Creio que não o preocupou daquilo que pude interpretar da sua intervenção, qualquer aspecto formal, mas quis um pouco partilhar a ideia de que é realmente difícil, não estando presente, haver um escrutínio por parte de pessoas que não estão presentes, no caso do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nesse órgão. De qualquer forma, nós temos todas as condições para poder, no diálogo, não é, podermos apurar esta questão no âmbito do enquadramento legal que temos, é o único no qual podemos tomar as nossas deliberações. Creio que a intervenção do Sr. Ministro foi de total boa fé, explicando o seu próprio entendimento e aliás, fê-lo de forma voluntária, para reforçar, e isso agradou-me muito como Presidente da Comissão, e acho que também deve agradar aos seus deputados, para reforçar a sua total disponibilidade em estar aqui connosco, enfatizando até que hoje preferiu faltar ao Conselho de Ministros a estar na Comissão, porque poderia fazer-se representar, não é? Portanto, esta questão podemos apurá-la internamente, se os senhores deputados dos senhores grupos podemos fazer uma reunião da mesa com a coordenação, se entenderem que se justifica, enfim, fazer um apuramento sobre esta interpretação do que é que a Comissão faz sobre este assunto. E, portanto, por agora, vamos suscitar essa questão posteriormente. Por agora, vamos dar início à segunda ronda para terminarmos a nossa audição, e eu tenho inscrito justamente o Sr. Deputado Rui Tavares, a quem gostava de lhe dar uma palavra. Ele sabe que tem imensa estima por si. É que há pouco eu não lhe dei a palavra, porque já tinha dado à Sra. Secretária de Estado, e, portanto, depois houve um pedido de interrupção, mas considerei que ela já estava no uso da palavra, e tendo também a possibilidade, enfim, perderá aqui alguns minutos, mas apelo à sua capacidade, à sua riqueza intelectual e política de poder usar o tempo da segunda ronda para repescar, eventualmente, as questões que tinha pensado fazer na primeira. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares e depois passarei a palavra à Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, também para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vi que não falou do poder de síntese para procurar manter-se dentro de um certo realismo, porque, enfim, eu não sou muito conhecido pelo poder de síntese, mas a estima é perfeitamente recíproca. Bem, então acho que aqui o calendário pode ajudar. Em relação a valores europeus, cada um de nós pode ter a sua visão dos valores europeus, mas isso não é a visão que a União Europeia tem dos seus próprios valores. Os valores europeus estão no artigo 2 do Tratado da União: o Estado de Direito, a democracia, os direitos fundamentais, a igualdade entre homens e mulheres, o pluralismo na sociedade, tal como, aliás, aferidos pelas instituições da própria União Europeia.
é um dado objetivo, não é um dado subjetivo, que a Hungria é objeto de resoluções do Parlamento Europeu, abrindo um processo, o artigo 7º, ou seja, é o artigo que se utiliza quando os valores do artigo 2 são violados e que se espera que o Conselho possa fazer avançar esse processo. O Sr. Ministro, esta pergunta era para o Sr. Ministro por esta razão apenas, que é que ele publicamente já várias vezes disse que o Conselho tem andado a arrastar os pés na utilização desse artigo 7º. Não vou fazer agora a maldade de dirigir à Sra. Secretária de Estado uma pergunta que é sobre o Sr. Ministro. Entre esses dois artigos há um outro também que é muito importante, quando o Estado-membro em questão está na presidência rotativa do Conselho da União Europeia, que é o artigo 4º, cooperação leal e sincera. E é esse título que não se entende se as declarações que o Primeiro-Ministro Orbán fez em Kiev são declarações que são feitas em nome do seu governo apenas ou do governo que está na presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Porque se é no segundo caso, então nesse caso parece que elas são uma violação do princípio da cooperação leal e sincera, porque a linha política que ele seguiu não é nada que a União Europeia tem seguido até agora, que deixa para a Ucrânia a definição do momento correto em que a correlação de forças seja que o governo de Kiev considera ideal para iniciar negociações de paz. E isso não pode ser dito assim sem ter passado pelo Conselho Europeu. Não sei qual é a opinião do governo sobre essa questão. A segunda questão, muito rápida, tem a ver com qual é o tipo de metodologia que a Sra. Secretária de Estado utiliza em relação à parte da legislação no Conselho da União Europeia que é desempenhada por diplomatas. No livro consideramos que esse é um entorce ao princípio de que a legislação deve ser feita por legisladores eleitos. Nós defendemos a eleição pelo menos indireta dos repairs, se não mesmo a eleição direta, senatorializando o Conselho da União Europeia. Sei que essa não é a posição nem do Governo, nem do PSD, mas queria perceber se há alguma alteração ou se a metodologia segue exatamente a mesma que já era seguida por governos anteriores, porque a sensação que eu tenho é que os ministros, quando chegam às reuniões do Conselho para votar, grande parte das coisas já foram decididas antes por canal diplomático, e isso não me parece desejável do ponto de vista da responsabilização e da transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. A senhora deputada tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada ao Sr. Secretário de Estado também pelas respostas que deu às perguntas que fizemos anteriormente, mas fiquei aqui com alguma dúvida que eu pedia aqui alguma clarificação, atendendo é que no tema das migrações é um tema tão sério que acho que é um tema que toda a informação que se dá tem que ser uma informação rigorosa e que não pode ser com meias respostas. E eu, pelo que eu percebi da resposta do Sr. Secretário de Estado, eu penso que parece-me que o que anunciou foi exatamente voltar atrás numa das medidas que tinha sido apresentada no Plano das Migrações. O Plano das Migrações contém um conjunto de anúncios, talvez agora o que se está a ver é que talvez anúncios precipitados e de alguma forma propagandista, porque, pelo que eu percebi agora, um dos anúncios que foi feito, dado com pompa e circunstância até na altura pelo Sr. Primeiro-Ministro, foi de que iria haver uma transformação do visto CPLP em visto para o espaço de Schengen. Ora, eu percebi aqui pela Sra. Secretária de Estado que não é esse compromisso que, afinal, o Governo português assume. Acho que é importante dar esta nota e que as pessoas todas percebam o que é que estamos aqui a falar, porque são temas demasiado sérios, demasiado importantes. O acordo de mobilidade é seríssimo e é estratégico para Portugal e os cidadãos da CPLP merecem aqui um respeito permanente também na forma como os tratamos, não estar com anúncios que depois são voltados atrás. Muito obrigada. Não há mais nenhuma inscrição. Não há mais nenhuma inscrição, portanto dou a palavra. A senhora Secretária de Estado tem 4 minutos. Bom, muito obrigada. Começando aqui diretamente já por esta questão que pôs sobre o CPLP, eu acho que é muito claro e não é absolutamente nada diferente daquilo que foi anunciado pelo Governo. O objetivo é, em diálogo com as instituições, existe um processo em curso com as instituições europeias. O que o Governo pretende é, em diálogo com as instituições europeias, promover o acesso ao espaço Schengen dos titulares, atuais titulares dos vistos e autorizações, dos titulares de autorizações de residência CPLP. E, portanto, isto é exatamente aquilo que temos dito sempre. Não há aqui dúvida nenhuma, mas fica aqui, ainda bem que me pôs a pergunta, porque assim fica aqui completamente clarificado, espero eu.
tem toda a razão com a importância deste tema, de facto é muito relevante e nós, o Governo, como sabe, e já foi dito pelo Sr. Ministro, pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Sr. Ministro da Presidência, quando apresentou este programa, para Portugal é muito importante este canal de migrações da CPLP e esta é uma questão que nós valorizamos e, portanto, queremos que seja totalmente clara, naturalmente. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Rui Tavares, muito obrigada, sobre a metodologia de legislação europeia. Eu estando neste cargo há 2 meses, tenho vindo a verificar como se faz. Eu discordaria do Sr. Deputado, não naquilo que diz, no sentido em que existe uma preparação a nível diplomático. Mas eu discordaria que depois, a nível político, não há debate, confronto, mudança de posições, porque acho mesmo que não é isso que acontece. Agora, não me parece que haver momentos de preparação prévios da legislação em si não são maus, podem-se limar muitas arestas até chegar à fase em que depois o decisor político toma decisões sobre essa legislação. Portanto, eu percebo a sua questão. Da minha experiência, que ainda é curta, pode mudar nos próximos, mas da experiência que eu tenho neste momento, acho que não se justifica mudar a situação como está. Podemos dizer, se calhar era importante haver um papel ou haver um debate depois mais longo, mais dias talvez de debate, formatos de debate diferente quando se chega às diferentes formações do Conselho. É possível. Mudar completamente a forma como se faz a legislação, acho que não vejo grande valor acrescentado, confesso-lhe. Pronto. Sobre o que diz relativamente à Hungria, de facto essas declarações não estão em linha, as declarações do Presidente Viktor Orbán não estão em linha com a posição do Conselho Europeu, não estão em linha com a esmagadora maioria dos Estados-membros, e não refletem seguramente a posição da União Europeia enquanto instituição. Enfim, eu acho que teremos que ver, estamos nos primeiros dias da presidência, literalmente, no que diz respeito ao meu homólogo, o Ministro dos Assuntos Europeus da Hungria, o que tem reiterado sistematicamente é que querem ser peço desculpa pela expressão inglesa, mas é ser um honest broker dos trabalhos da União Europeia. Eu diria que é do interesse deles, até porque sabem que o escrutínio é enorme, que é do interesse deles que a presidência do Conselho, com eles, seja, enfim, correta. Não sei se será, enfim, não diria eficiente ou sequer eficaz, mas que seja correta. E, enfim, eu penso que ainda teremos que ver o que é que resulta daqui. Sobre depois uma questão que era, enfim, era para o Sr. Ministro, não era para mim, mas eu posso adiantar que os processos, de facto, é difícil, os temas enfim, de aplicação de sanções no quadro do Estado de Direito. O que lhe posso dizer também é que ainda no final da presidência belga houve uma nova avaliação no Conselho de Assuntos Gerais sobre a situação do Estado de Direito da União Europeia. Do Estado de Direito do respeito da Hungria pelos valores no âmbito do artigo 7º dos tratados. Esse processo é um processo que tem virtudes e tem questões, não é? Do ponto de vista das dificuldades, eu diria que nós vamos fazendo o procedimento, fazemos as avaliações, falamos nestes Conselhos de Assuntos Gerais, vamos falando sobre a situação, cada Estado-membro coloca as críticas, o Governo, atualmente o Governo da Hungria é o único que está neste processo, porque a Polónia fechou este procedimento. Já era eu Secretária de Estado, peço desculpa, e concluindo, tem uma virtude, é que os Estados-membros de facto estão sistematicamente a falar sobre este tema e a colocar questões. E posso lhe dizer, e para concluir, que houve
um progresso num dos assuntos que se tinha referido. Pronto, depois houve regressões noutros, não é? Houve retrocessos noutros, mas, enfim, eu acho que o processo tem problemas, mas tem uma virtualidade que é manter o tema sempre na agenda e manter a pressão. Pronto, obrigada. Muito obrigada. Vamos dar por encerrada esta segunda audição. Agradeço, Senhora Secretária de Estado, a sua presença. Eu vou pedir aos senhores deputados que não abandonem já, porque nós precisamos de fazer uma aprovação de um relatório. É uma votação muito rápida. Vou só acompanhar a Senhora Secretária de Estado ali à porta, mas precisamos de quórum para aprovar o relatório das candidaturas ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Está bem?